Oi, Débora, Kézia, Juliana, Mariana, tudo bem? Nas palavras preciosas, quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e é razão para ficarem contentes. Pra ter nova vida, uma vida sensacional. Vamos nós. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Chega da música. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Minha câmera tá boa também? É claro que a imagem da capa da live de hoje tá maior. A minha câmera tá no cantinho aqui, né? E... enfim, deixa os caras aí com essa cara dele feia. Tá bem? Vocês estão me ouvindo, né? Me ouvindo e me vendo bem, certo? Ótimo, 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 ótimo. Vamos só esperar os minutinhos passarem aí. E aí, Camila, tudo bem? Pra gente poder começar. E aí, Fabiano, beleza, Marquinho. Enquanto isso, a gente espera o pessoal entrar. Vou falar pra vocês o seguinte. Boa noite, Marquinho. Seguinte, eu acabei de fazer um IGTV. Não coloquei ainda no ar, vou colocar depois da live. E aí, Maurício, tudo bem? Lou, quem é Lou? Lou, bem-vinda. E aí, Araceli? Como eu tava falando, fiz o IGTV, vai ficar bem legal. Espero que vocês assistam lá. Quando acabar aqui, eu coloco. E aí, Gustavo, beleza? Vamos nós aí, falta um minutinho pra gente começar. Eu vou tirar a foto do Scar. Quem viu o Scar já viu, quem não viu vai ver depois no cinema, enfim, onde quiser assistir. Ah, ok, agora sim. Boa noite, gordinha, tudo bem? Agora sim, agora sim. Deixa eu voltar. Pronto, agora sim, cá estou eu aqui, inteiro. E vamos nós no nosso caminho, tá bem? Como vocês viram aí, e aí, Dai, tudo bem? Ah, só lembrando antes de começar, né? Seguinte, pra quem me mandou mensagem, a Dai mandou inclusive, pra quem me mandou mensagem em relação ao curso dos Tons da Alma, Chester e o Grito Silencioso, eu vou responder ainda a todo mundo, tá bem? Na verdade, eu ainda não respondi ninguém, a verdade é essa, mas eu vou responder. Oi, mãe. Obrigado, Ludinha, obrigado. Então, como eu falei, quem tiver interessado em fazer o curso, manda mensagem pro meu WhatsApp que eu vou responder, tá? Onde nós vamos analisar no primeiro módulo, o primeiro álbum, e vamos refletir em cima da depressão, do suicídio e tudo mais. Lá no dia 3 de agosto, ok? Vamos nós, um belo mês, hein? Um belo mês, por sinal. Mas enfim, e aí, Diego, beleza? Ana, tudo bem? Vamos nós. Então, como vocês viram, né? E aí, Marli, tudo bem? Como vocês viram lá no Stories, né? O tema hoje da live, certo? Que é Scar e o quanto podemos ser maus, né? Eu não sei quem já assistiu o Rei Leão agora, essa versão agora, né, de 2019. Mas o ponto é, quem não assistiu também não tem problema, porque se não assistiu esse agora, assistiu o primeiro. Nós vamos falar sobre esse personagem, ok?
nós vamos falar sobre o Scar à luz de uma psicologia retamente ordenada, ok? Por quê? Vamos começar, né? Vamos começar. Pelo simples fato. O homem, muitas das vezes, ele tem uma tendência a... Até quando ele vai falar mal dele, ele pode ter uma tendência de buscar se envaidecer daquilo ali, ok? E quando a gente ouve a história do Simba, ou quando a gente vê a história do Simba, a gente pensa, pô, realmente a minha história do Simba, ó, casadinho, pô, muito bacana, né? Eu tenho que ir, voltar e buscar meu próprio caminho, não fugir quem eu sou, pô, eu sou isso, eu tenho que ir lá e lutar e tal. E aí, Clara, tudo bem? Bem-vinda. Eu tenho que ir lá e lutar, etc, e tal. Mas olha que bonitinho, né? A gente assiste o Simba ali é o personagem principal dentro do filme, né? E até quando a pessoa está se criticando, ela está se criticando como o Simba. Ah, eu tenho que voltar e fazer e tal. Então, eu proponho aqui uma outra movimentação. Eu proponho aqui a movimentação de você olhar o Scar, que está mais internamente em você do que o próprio Simba, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam com a máscara do Simba, certo? Eu uso a máscara do Simba, mas internamente eu sou o Scar, né? Usa tão a máscara do Simba que honra o Scar, né? Porque isso seria uma atitude do próprio Scar, né? Ser ali aquela questão de usar uma máscara ali para que ninguém desconfie dele, né? Então, antes da gente ficar entrando nessa esfera que eu preciso levar uma paulada na cabeça para eu acertar a minha vida, para eu descobrir que eu tenho que voltar e ser quem eu devo ser, vamos refletir um pouco sobre a questão do Scar. Eu acho absolutamente fundamental. E o IGTV de hoje vai ser ali um texto que eu fiz, que é baseado dentro desse contexto aí do Scar e toda essa desordem aí que ele provoca, ok? Mas vamos nós. Deixa eu botar meu caderninho aqui na minha frente para eu não me perder e tudo mais, né? Então, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. Valéria, tudo bem? Antes da gente ir refletir no quanto temos ou quanto precisamos ter de Simba, precisamos saber o quanto temos de Scar e o quanto precisamos eliminar isso que nós temos dele, certo? Porque ele vai ser exatamente o ponto de impedimento de uma vida ordenada, certo? Por quê? Quando o Simba foge, mal ou bem, e quando ele fica adulto e ele não quer voltar, mal ou bem ele entra na mesma dinâmica do Scar. Quer viver uma vida falsa, certo? Então quando o Simba volta e fala, eu sou isso aqui e eu preciso voltar, o Simba mata, digamos assim, o elemento Scar que está dentro dele, certo? E o que seria esse Scar, então, dentro dele, dentro de nós, dentro de cada um de nós? Seria lá aquele homem velho, certo? E quando eu falo homem velho, eu estou pressupondo aqui que todos vocês querem se tornar melhores, ok? Então, o homem tem a dinâmica de enfrentar o homem velho. O homem tem a dinâmica de destruir o homem velho para poder se libertar e nessa liberdade, através do amor, através da verdade, escolher aquilo que precisa ser escolhido e cumprir, vamos dizer assim, o seu próprio destino. Ok? Certo. Então, se a gente pegar a palavra Scar e traduzir para o português, nós vamos lembrar que Scar significa ali cicatriz, ok? Não é à toa que o Scar tem uma cicatriz no olho, certo? E essa é a mais aparente, mas ele tem cicatriz, principalmente no filme agora, de 2019, né? Ele é um leão que ele tem muitas cicatrizes, né? No desenho ele tem uma só no olho e tal, mas no filme ele tem bastante. E se a gente parar para perceber, ele não tem uma boa relação com aquilo dali, certo? Ele não tem uma boa relação com as próprias cicatrizes,
certo? E aí a gente pode fazer exatamente esse caminho de voltar ao ser humano. Quantos de nós temos ou não temos uma boa relação com as nossas cicatrizes, certo? Independente se ela veio de uma escolha ruim, se ela veio sem a gente fazer uma escolha, certo? Um acidente, vamos dizer assim, né? Então, o quanto que o homem precisa lidar necessariamente com as próprias cicatrizes, ok? O homem precisa lidar necessariamente com as próprias cicatrizes. Precisa saber lidar. Ele tem que ter uma boa relação. Por quê? Se ele não tem uma boa relação, se ele tem uma má relação, ele vai ser uma pessoa que vai querer eternamente uma vingança por conta daquela cicatriz. Certo? Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, minha irmã fez isso, o papagaio fez isso, o vizinho fez isso. E a gente para de viver a nossa vida em relação a presente e futuro, e a gente vive a nossa vida presente e passado. Ok? E isso vai ser necessariamente um problema, porque é uma má relação com as próprias cicatrizes. Certo? E aí vamos voltar ao nosso querido Scar, porque aparentemente ele não tinha uma vida ele não tinha uma vida ruim no sentido de posto, certo? Então ele estava dentro da família real, vamos dizer assim, ok? Mas ele não estava satisfeito com a própria realidade, certo? Então eu coloquei aqui que é como se ele tivesse um desgosto da vida, porque ela não é como ele quer. De novo, quantas pessoas vivem mal, vivem com um desgosto da vida, simplesmente porque a realidade não é do modo que ela quer que seja. Certo? Então, de novo, aí não tem uma relação de presente e futuro. Certo? Aí tem uma má relação de presente, passado. Passado, presente. Ok? Certo? Só que essa má relação com o passado não quer dizer que o futuro não será pensado. Não quer dizer que o futuro não quer dizer que a pessoa vai caminhar até o futuro. Certo? Só que como ela está com uma má relação com as cicatrizes, já que ela está com um desgosto da vida por conta de que a vida não é da forma que ele queria que fosse, o futuro vai ser todo planejado em cima dessa desordem. Certo? Por quê? O Scar não tinha uma autocrítica. Certo? Ele não tinha uma autocrítica. Ele não olhava ali para a vida dele e fazia um exame de consciência. Certo? E quantos de nós, né? E o quanto de nós não consegue fazer uma autocrítica. Ok? Não consegue fazer uma autocrítica. Então, se ele não vê, ele tem uma má relação com as cicatrizes, ele tem um desgosto da vida ali, da realidade, porque não é da forma que ele queria, certo? Então, o planejamento do futuro será em cima dessas duas desordens. E aí, o que o Scar faz? Ele faz uma espécie de vingança, certo? Porque o trono é meu, eu tenho que ser o rei aqui. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o planejamento em cima das cicatrizes mal resolvidas e do desgosto porque a realidade não é da forma que ele quer. Então eu tenho que me organizar para isso. Olha o planejamento do mal, né? Olha como é que a desordem tem um caminho. A desordem tem um caminho. Não adianta você achar que você vai fazer um defeito e que acabou, é um defeito aqui esporádico no ar. Não, a desordem tem seu próprio caminho. A desordem tem sua própria estrada, certo? Então ele vai entrar numa espécie de vingança, onde ele vai planejar. Eu até coloquei, ele tem uma solução racional diante de um pensamento torto, certo? Então ele já está torto. Então ele meio que tenta pensar racionalmente diante dessa questão torta. Não para se autocriticar.
mas para organizar o futuro em cima dessa questão torta, desequilibrada. E o que ele faz? Ele planeja a morte do próprio irmão, certo? E do sobrinho, certo? Porque temos que lembrar que a organização dele era para matarem o Simba, certo? O plano dele, perfeito, era exatamente essa movimentação de matar o pai e matar o filho. Essa era a questão perfeita nele, certo? Então, ele planeja algo, né? Então, ele usa ali, digamos assim, a sua racionalidade para a execução de um mal. Ok? Então, isso é algo importante, certo? Ele usa a sua racionalidade em relação a um mal. Eu não vou ficar aqui na live falando direto essa ideia. Quantos homens? Nós podemos fazer essa reflexão automaticamente, tá bem? Então, para executar isso, ele tem que continuar simulando algo que ele não é ali, certo? Porque ele vai ter que se disfarçar de alguém preocupado. Ele vai ter que disfarçar de um tio que quer ajudar um sobrinho. Ele vai ter que viver eternamente um disfarce, certo? Isso é algo importante, ok? Diego, eu não acredito que você esteja falando que é um spoiler de um filme de 94, né? Eu acho que eu espero muito que você esteja fazendo uma piada, certo? Porque é um filme de 94, não é possível. Então, o ponto é, ele começa a simular, certo? Que inclusive é um dos frutos. Ele vai ser um dissimulado e ele vai ser perverso. Porque toda a questão que ele está fazendo, né, é uma questão que vai ir de acordo com o bem comum? Não. Vai para o próprio bem, para o que ele acha que é bem. Certo? Então isso é algo importante de ter em mente. Certo? Então ele coloca o bem individual acima de qualquer coisa. Certo? Então, exatamente, eu também assistia pela minha fita verde. Então, o ponto é, para ele fazer esse plano, ele precisa se juntar com pessoas igualmente, né? Pessoas igualmente parecidas com ele. Certo? Isso é algo absolutamente importante. Não é à toa que os caras eles se reúnem com as hienas. As hienas que são sempre uma preocupação para o Mufasa, certo? Elas não são ali, digamos, dentro do filme, né, na ideia do filme, animais bonzinhos que vão viver em ordem com o bem comum. Não é, certo? Elas sempre são vistas de uma maneira ruim. Então o Scar se junta com essa galera, né, que para eu fazer uma desordem muito grande, eu preciso ter uma companhia, vamos dizer assim, né? Então pessoas que apoiam aquela movimentação. Vale lembrar que o Scar, ele, por mais que ele se misture às hienas, ele sempre se considera separado delas, ele sempre se considera superior, né? Então ele está sempre na camada do rei, ele sempre quer ter aquela postura, ele não aceita a realidade. Então até quando ele está com as hienas, ele se coloca como o rei daquelas hienas. Ele não se mistura no sentido de ser mais uma hiena. Não. Eu sou acima de vocês aqui. Eu vou usar vocês para o meu plano. Ok? Então, isso é algo importante. Então o fruto, vamos voltar aqui, uma má relação com as cicatrizes, um desgosto da realidade, da vida ali por ela não ser da forma que ele quer, né? Vai gerando ali uma perversidade, vai gerando ali uma pessoa dissimulada, vai transformando aquela pessoa numa pessoa mascarada que ela tem que fazer um papel para alcançar aquilo que ele quer, que o que ele quer é algo que é um bem individual acima de um bem comum. Ok? Certo. Então, o Scar tem um tipo de pensamento, e é claro, a gente tem que fazer a associação aqui, tá? Entre o filme e os seres humanos, certo? Que é aquela ideia, se eu não for, ninguém pode ser. Se eu não for, ninguém será digno de ser ter esse lugar, certo? Então, eu sou,
por direito, certo? Então, Mufasa tem que morrer. Inclusive, é uma fala dele no meio do filme. Ele fala, Mufasa tem que morrer, certo? Então, assim, ele não tá falando assim, vamos botar esconder Mufasa. Não. Ele tem que morrer, certo? E quando alguém planeja a morte de outra pessoa, ele já matou aquela pessoa dentro dele, ok? Mesmo que ele não consiga fazer aquele ato, mesmo que aquela pessoa não consiga fazer aquele ato, ela tem internamente o desejo daquilo, certo? Vamos lembrar que as virtudes são disposições internas? Aqui, um vício sendo uma espécie de disposição interna, certo? Eu quero que você morra, certo? Olha o desejo que ele tem, certo? Olha o desejo que ele tem. Junto com isso, o Scar vai tendo... Junto com isso, o Scar vai tendo, obviamente, todo dentro desse processo desordenado, né? Que bom, Marina. Ninguém quer ser, ninguém aqui quer ser. Só que nós temos que identificar o quanto que nós temos de semelhante ao Scar, entende? Porque é muito fácil a gente dar uma inclinadinha ao Simba, entende? Então é muito importante antes, né? Pode ser até um processo vaidoso, né? Eu sou como Simba, né? Então é melhor a gente vamos atacar o que temos de ruim primeiro, para aí sim chegar ao caminho do Simba verdadeiramente, e não por uma simulação, não por um processo vaidoso, entendeu? Certo? Então, como o Scar, ele já está naquele processo onde internamente as coisas já vão brotando desordenadas, ele vai ter ódio ao bem, ele vai ter ódio ao belo, ele vai ter ódio às coisas ordenadas. Não é à toa que ele tem ódio da pureza do Simba. O Simba é uma criança, o Simba é um filhotinho de leão, certo? Ele tem ódio daquilo ali, certo? Ele tem ódio dentro dessa movimentação, ok? Então, ele vai ter ódio de todo o processo ordenado. Não é à toa que quando ele pega... Eu acho que o Diego foi até embora, né? Depois que eu falei do spoiler, ele falou, não, vou embora porque eu não quero mais assistir o spoiler do filme. Mas assim, não é à toa que quando ele pega, né? Quando ele vira lá o rei, o que acontece com as terras lá? Morre. Tudo. Né? Vai faltar alimento, a vida já não nasce ali, né? Vai tudo gerando essa dinâmica, certo? Aí, vale lembrar o seguinte, que os caras acreditam no erro, certo? E quando a psique acredita num erro, quando a pessoa acredita no erro, eu sou muito bom, eu não tenho erros, certo? Ela vive dessa forma. Entende? Ela vive dessa forma, ela vai planejando em cima disso o tempo inteiro. E de novo, ela não consegue ter uma autocrítica. Ela não consegue fazer um exame de consciência. Então, isso é algo importante da gente visualizar. Aí voltou o Diego. Isso é importante da gente visualizar, porque além do Scar ter toda uma questão perversa, certo? Além de o Scar ter a questão perversa da coisa, né? Além dele ter essa questão perversa em tudo, ele continua com o processo soberbo. Ele é soberbo durante todo o processo. Certo? Então isso é algo importante da gente visualizar, justamente porque ele em nenhum momento ele abaixa a bola dele. Nem quando o Simba aparece no final ele abaixa a bola. Certo? Então isso é algo importante de ter em mente. Tudo bem? Então isso é algo importante. Então, como eu falei lá na ideia da hiena, ele vive com a hiena, mas lá ele não se rebaixa às hienas. Ele sempre se coloca acima dela. Ele sempre se coloca ali como superior a ela. Certo? Então, de novo, recapitulando. Para quem chegou agora, eu vou recapitular rapidamente. Uma má relação com as próprias cicatrizes, com as próprias problemáticas dentro da própria vida. Então, ele não se relaciona bem com as cicatrizes que ele tem. Então, isso dá um desgosto dele em relação à vida que ele vive.
ali a realidade. Então ele não aceita a vida como ela é, porque ela não é da forma que ele quer, certo? Então ele vai ficando desgostoso da vida. E aí, dentro desses dois processos de desordem inicial, ele vai planejando, né? Ele vai planejando necessariamente todo o processo dele para frente diante dessas desordens aqui. Entendeu? Diante dessas desordens aqui, ele vai começar a planejar uma má relação com as cicatrizes da própria vida e um desgosto da vida por ela não ser da forma que ele queria que fosse, certo? Aí está o princípio, certo? Então é uma má relação com o passado, uma relação com o passado, uma relação com o presente. Mas e o futuro, Rafael? O futuro vai ser planejado em cima dessas duas problemáticas, certo? Não é à toa que ele faz a solução incrível, que é matar o pai e matar o filho. Morre Mufasa e morre Simba, certo? Então ele planeja ali. Então existe um ato racional nele, entende? Ele pensa, ele planeja e tudo mais. E aí ele junta, ele faz um grupo com pessoas também desordenadas. No caso, no filme com as hienas, que no filme deixa bem claro que as hienas não estão dentro do processo da ordem, digamos assim, do reino, ok? As hienas são sempre um problema, são sempre problemas que precisam ser atacados, ok? Então isso é algo importante. Então a gente pode fazer uma analogia das hienas ao mal que nós temos que sempre que lutar, ok? Lembra, não sei onde eu falei isso, que o nosso processo da liberdade, e eu falei para vocês que a liberdade está na verdade, né? Nós temos que lembrar que sempre estará ao nosso lado o mal. Em toda atitude que nós pudermos fazer daqui para frente, sempre terá uma opção, 2, 3, 4, 5, seja lá quantos forem, de algo ruim, certo? O mal, sempre existe a possibilidade de fazer o mal, certo? Então a hiena vai estar sempre ali, rodeando o reinado, certo? Então vamos dizer que o mal está sempre ali nos rodeando. A gente vai ter que evitar sempre o mal. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui na Terra e temos o livre-arbítrio, nós teremos a possibilidade de fazer o mal, certo? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Então, o Scar se junta a essa questão das hienas para a execução do próprio plano. Então, ele começa a acreditar no erro. Então, quando uma psique acredita no erro, ela vive daquela forma, como se aquilo ali fosse absolutamente vital dentro da vida dele, certo? Então, ele acredita piamente que se ele não for, né, se ele não é rei, ninguém poderá ser rei. Ninguém é digno o bastante. Ninguém é o Scar para ser rei. Porque o Scar só tem um e é ele. E ele merece isso aí. Certo? Então ele vai ter... Então ele vai ter ali um problema com as questões ordenadas. Ele vai ver um mal. O reino está funcionando. Certo? O reino está em paz. O reino está tudo certo. Tem um rei em plena saúde que nasceu um filho e que está tudo certinho, as coisas funcionam e ele não está satisfeito com isso, certo? Então ele vai ter ódio, né? É a mesma coisa de quem vive na mentira, exatamente. Inclusive, IGTV de hoje, eu espero que vocês comentem lá, porque tá cinematográfica a coisa, tá? Seguinte, então, ele acredita nesse erro, né? E ele começa a ter ódio das coisas ordenadas. Como eu falei, o reino está ordenado, certo? E ele não gosta, certo? E ele não gosta. A pureza do Simba, ele não gosta, certo? Então, dentro dessa dinâmica, ele vai construindo o seu próprio império, certo? Então isso é algo importante. Pulando lá para o final, Diego, tampa os ouvidos aí, por favor. Pulando lá para o final, quando o Simba volta e eles lutam ali, depois que ele vai subindo lá antes dele cair, né? Ele olha pro Simba e fala assim: você terá coragem de matar o seu tio, né? E ele fala isso com aquele ar de, né? De quase que, né? Tipo, como se aquilo ali fosse, ele tava mal ali, né? Como se ele estivesse mal e tudo mais. Então, ele não tá mal. E não é à toa que o Simba, né, como um processo ordenado ali, né, ele fala, não vou fazer como você não, fuja e não volte aqui nunca mais,
O Simba, tipo, não apareça mais aqui, vai embora, né? Mas o Scar não estava falando isso como um processo autêntico. Porque ele acredita na mentira, então ele vai fazendo a própria dinâmica da vida dentro dessa mentira, certo? Como eu falei, então o que ele fala é mentira porque ele está preocupado só com o bem individual. Então não é à toa que quando o Simba fala vai embora, ele vira, né, e ele joga ali um pouco daquele fogo ali que estava misturado com pedras meio em brasas ali, né? E que batem no olho do Simba e eles lutam ali pela última vez e tudo mais. Então em nenhum momento ele é amigo, em nenhum momento ele tem uma relação com a verdade. Certo? Em nenhum momento. Não é à toa que quando ele cai, e ele vai lembrar que as hienas ouviram o que ele falou delas, né? Quando ele cai e não morre, as hienas chegam e ele de novo volta ao processo de mentir. Então, de novo, quando as desordens se unem, vamos dizer assim, quando os desordenados se unem, vamos dizer assim, não existe amizade ali. Existe interesse pessoal. Certo? Então, o Scar não era amigo das hienas, as hienas não eram amigos do Scar. Entende? Estava todo mundo lutando pelo seu bem individual. Só isso. Então, a gente não está falando aqui que o Scar ele tem uma... Ele é um homem, no caso um leão, né? Ele é um leão sem habilidades. Não é esse o caso. Só que aqui é o arquiteto do mal, certo? Ele tem a capacidade de planejar coisas, ele tem capacidade de ordenar coisas, mas ele escolhe o caminho perverso. Ele escolhe não buscar pelo bem comum. Ele escolhe só a relação dele com ele. Vou pisotear quem tiver que pisotear, não importa quem seja. É a dinâmica do fim que justifica os meios. Então, ele quer chegar lá e ele vai fazer os meios que forem necessários. Certo? Isso é algo importante de ter em mente. Certo? Então, aquela ideia, o fim justifica os meios, é absolutamente errada. Porque os meios têm que ser bons. Né? Os meios têm que justificar esse fim, e esse fim tem que ser bom. Então, se ele quer ser rei sem nenhuma autenticidade nesse processo, ele pisa em absolutamente tudo, ele destrói o próprio reino ali. Não é à toa que quando eles estão chegando, o Simba está voltando lá como quando ele está chegando lá com Timão e Pumba e tudo mais, o Timão e Pumba olha e fala assim: isso aqui é o teu reino? Que lugar é esse? Lugar horroroso. Né? Que lugar horroroso, não dá. Né? Então se mostra o quanto o Scar deixou aquele lugar feio. Certo? Porque ele não lutava pelo bem comum em nenhum momento. Ele era soberbo, ele era autossuficiente. Certo? Então ele tinha habilidades, sim, ele tinha habilidades, ele era um leão, digamos assim, inteligente, vamos dizer assim. Só que ele pegava todas as habilidades e jogava para o mal, e jogava para a desordem, certo? E isso nasce aonde? Aonde, né, quando perguntaram aqui, o que o corrompeu? De novo, eu falei lá no primeiro momento, ele tem uma má relação com as próprias cicatrizes, ele tem uma má relação com o próprio passado, e essa má relação com o próprio passado faz dele não aceitar o modo que a realidade é, o modo que o presente está. Então ele odeia a realidade, ele odeia a vida como ela é, porque não está da forma como ele quer. Ele é egoísta. E aí, de novo, quantas pessoas são egoístas, que elas não gostam de viver a vida e não estão nem aí, não querem fazer as coisas, ficam lá de uma forma meio rabugenta, porque no final das contas, a realidade não está da forma que eu quero. Aí a pergunta é o seguinte: a realidade está da forma de quem quer? A pergunta é o seguinte: está todo mundo 100% satisfeito? Não, Rafael. Então, mas nem todo mundo é uma criança para ficar aqui reclamando que a realidade não está da forma que a gente quer, certo? Eu tenho que me adaptar a essa realidade, eu tenho que ir ao encontro dessa realidade e fazer o que deve ser feito ali dentro, certo? Coisa que o Simba fez quando ele volta, certo? Quando ele sai e não quer voltar, não é à toa que a Nala
né? A Nala joga ele na parede, né? A Nala fala assim, olha, realmente, esse rei aí realmente não existe mais. Né? A Nala olhou e falou, esse cara não tá mais aqui. Né? Então, de novo, Scar e o quanto podemos ser maus. É o seguinte, meus amigos, se a gente não entrar e buscar um caminho da desordem, se a gente não entrar e buscar os caminhos das virtudes, se a gente insiste em ser egoísta, e insiste em achar que o mundo tem que ser da forma que eu quero, e se ele não for, eu reclamo, eu esperneio, eu faço qualquer coisa, a gente vai começar a ficar desgostoso da vida, a gente vai começar a ter pensamentos, digamos assim, perversos, nós vamos começar a planejar certas vinganças, nós vamos começar a ter sentimentos, disposições internas das trevas, vamos dizer assim, certo? Então, isso não é uma coisa saudável, isso é uma coisa absolutamente triste, certo? A vida tem que ser, ou muitas das vezes a vida de quase todo mundo, em algum momento fica sendo a ideia mais ou menos do Simba, que a gente foge, a gente tem que voltar, mas essa é bem legal essa ideia, obviamente, mas assim, se a gente não entender que a gente tem que atacar, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer o quão mal nós somos, certo? Eu tenho que saber, calma aí, eu não posso ignorar, certo? Isso é algo importante. Isso é algo importante. Realmente, a Cláudia botou aqui, no final, o Scar mesmo não se importa com o que o corrompeu. Até porque descobrir o que corrompeu não vai mudar muita coisa, porque você tem que sair disso. Certo? Isso é algo absolutamente importante. O Scar, o Scar fala assim, mas foi por isso aí, cara, que aconteceu isso. Foi, então vamos mudar. É claro que não, ele já desceu no caminho da desordem. Ele já está ali absolutamente afundado dentro desse caminho. E como eu falei, existe uma estrada da desordem. E para voltar nessa estrada, certo? Para voltar nela não é uma coisa tão simples assim. Não é assim, eu não saio do mal assim. Opa, saí do mal, olha que alegria, saí do mal. Claro que não. Por que não? Porque o mal cria vícios. E quando eu falo vícios aqui, meus amigos, não estou falando de álcool, droga, enfim, qualquer coisa assim nesse sentido. Claro que não. Eu estou falando de atitudes. Estou falando de comportamentos, estou falando de pensamentos. Então aquilo ali está agarrado no Scar, certo? Por isso que em nenhum momento o Scar concebeu a ideia dele voltar atrás. Ele jamais voltou atrás. Não é à toa que quando ele revela para o Simba, tipo, eu matei o seu pai, ele só revela aquilo para o Simba porque ele tinha certeza que ele mataria o Simba naquele momento. Inclusive da mesma forma que matou o pai, né? O pai dele, o pai de Simba. Então assim, em nenhum momento o nosso Scar se arrepende, certo? Em nenhum momento o Scar se arrepende. E isso é algo absolutamente importante da gente ter em mente. Em nenhum momento ele acha que está fazendo errado, certo? Até, estamos falando aqui quando o Simba encontra com ele, até ao processo. Até o processo final, quando ele encontra a hiena, certo? Isso é algo importante. Eu não acho não, Marina, desculpa. Eu acho que muitas das vezes você quer saber a raiz para você culpar. Entende? Eu acho que muitas pessoas querem achar a raiz. Opa, minha mãe. Opa, meu pai. Opa, aquele acontecimento. Você tem a liberdade agora. Você não está no teu passado. Se tem alguma coisa que te incomoda, calma aí, eu tenho um problema X. Calma aí, eu tenho que eliminar isso. Você vai ficar lá no passado pensando. Você está usando a muleta do passado. Vai para frente. Vai pra frente. A tua vida é pra frente. Você é maior do que a cicatriz. Uma cicatriz nunca é maior do que um homem. Uma cicatriz sempre é menor do que o homem. Certo? A cicatriz é sempre menor do que o homem. Porque ela precisa estar dentro do corpo do homem. Certo? Então isso é absolutamente importante. Né? Eu entendo muitas das vezes que as pessoas ficam assim, mas eu preciso saber porque já entrou num vício mental de precisar saber. Entende? Já entrou num vício mental, já estou viciado mentalmente que eu tenho que descobrir o que aconteceu, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, e eu paro de viver. Entende? Porque tem coisas, meus amigos, que não tem explicação. Entende? Vou dar exemplo. Quantos pacientes eu já recebi, que falou assim, poxa, meu bisavô abusou de mim. Aí eu falei, você quer entender por que ele abusou de você? Quero. Você tem certeza? Você acha que você vai entender? Tipo, o bisavô morreu. Tipo, e de repente, mesmo se ele estivesse vivo, ele ia dar de repente uma explicação que, tipo, nem ia fazer sentido. Ou mesmo essa explicação não seria suficiente, porque a gente coloca
o antídoto na explicação do passado. E a gente esquece que a nossa vida está caminhando para o outro lado, gente. Cheguei a chutar a lixeira aqui, viu? A nossa vida está caminhando para o outro lado. A nossa vida está caminhando para o futuro. Tentar entender por que fulano fez isso, por que aconteceu isso, é perder tempo, entende? Aí a gente coloca uma expectativa, certo? A gente coloca uma expectativa gigantesca, cara, gigantesca em cima disso aí, entende? Então, isso é algo importante da gente visualizar, certo? Isso é algo absolutamente importante da gente visualizar, né? Então, Mariana, eu acho que esse colocar luz, aquilo deixa de refletir o mal em você, eu acho que é só poético. Porque o mal cria mau hábito. Não adianta, não é só conhecer. Imagina, você tem 30 anos. O coisa aconteceu há 10 anos. Então, dos 10 anos até os 30, você está em cima disso. Então, você está 20 anos de mau hábito. Você acha que é só iluminar? Você acha que é só você... Ih, descobri que é isso. Mudei. Não é. Entende? Iluminar aquilo dali pode simplesmente não fazer você mexer em absolutamente nada. Certo? O meu principal ponto não é visualizar esse passado. Eu posso visualizar esse passado necessariamente em algum momento dentro da minha vida. Poxa, descobri, mas não é o meu fruto principal. Sabe por quê? Porque quando você descobre, não acabou a tua vida. Agora que a tua vida vai ser construída, a tua vida precisa, né, necessariamente estar para frente. Entende? Esse é um processo importante de ter em mente. Porque senão a gente coloca uma ideia assim, deixa eu somente descobrir os meus erros. Ou o que fizeram comigo. Certo? Então, assim, colocar a luz não é se livrar do condicionamento. Entende? Vamos lembrar, se um vício é um hábito ruim, então um hábito é aquilo que eu fiz durante muito tempo que hoje eu faço sem pensar. Não é iluminando que aquilo ali é ruim que vai resolver. O que vai resolver, o que vai iluminar de verdade, isso que você acabou de falar para mim, é quando você orienta o teu presente para o futuro de forma ordenada. Através dos hábitos ali no seu presente. Rafael, e como que eu vou fazer esse hábito se eu não conseguir iluminar aquele caminho lá atrás? Amando. Entende? Amando. Só através do amor. Porque através do amor eu falo, olha, aconteceu uma coisa que eu não entendo, que eu não sei porque aconteceu, mas eu sei que eu preciso ir para frente, eu preciso me organizar para frente. Então eu preciso amar a minha vida no sentido de eu querer preservá-la, no sentido de eu querer aplicar durante a minha vida, durante os meus atos, durante a minha existência, bons comportamentos, as virtudes. Certo? Isso é algo importante. Não é um processo só de iluminar como se a iluminação fosse um raio divino de Deus. Deus não costuma fazer isso. Eu sei que Deus pode fazer isso. Deus é Deus. O que eu vou fazer? Eu não posso eliminar Deus daqui, eu não posso nem limitar. Mas assim, diante da história do homem, Deus não fica fazendo milagre assim o tempo inteiro, não. Até porque senão, se ele fizesse o tempo inteiro, nem de milagre iria se chamar, certo? Então, de novo, não basta iluminar. Então eu preciso amar a realidade. Eu preciso amar a verdade e eu começar a construir esse processo. Porque senão eu paro a minha vida para tentar olhar para um lugar que eu não tenho nem garantia. Né? Eu não tenho nem garantia. Entende? Dentro de uma certa forma. Então, isso é algo importante. E de novo, a Valéria até botou aqui uma coisa que me veio à cabeça. Ah, mas como é que eu vou me lidar com o passado? Você vai lidar com o passado justamente vivendo o teu presente sem ser vítima dele. E aí você vai viver o presente sem ser vítima do teu passado através dos hábitos bons e vai honrar o teu futuro fazendo o máximo possível para que ele aconteça agora no presente, construindo esse futuro, honrando esse futuro no seu presente. É esse um ponto. Porque senão fica uma questão muito poética sem ação prática. Certo? Tem que ter uma ação prática. As pessoas não vão resolver a vida pensando. Geralmente, quando a pessoa fala assim, eu estou com um conflito aqui, eu estou com alguma coisa perturbando a minha vida, eu preciso parar tudo para pensar. Né? Então eu vou deixar de ir no trabalho, eu vou deixar de ir em tal lugar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E vou ficar parado pensando sobre isso que aconteceu comigo em algum momento da minha vida. E quando as pessoas fazem isso, não funciona. Não funciona. Por quê?
Porque ela não entendeu que o processo de saúde dessa pessoa está exatamente no cumprimento do próprio dever. Entende? Então quando ela para, ela cai no ócio. E como o pensamento dela está todo viciado, quando ela fica no ócio, o pensamento engole ela. Entende? Engole a pessoa. Certo? Então, de novo, eu tenho que reconhecer o próprio mal. Eu não tenho que entrar no ponto de descobrir quem colocou o mal em mim. Certo? Isso é algo absolutamente importante da gente visualizar. Entende? Então, assim, eu tenho que reconhecer o próprio mal. Quem colocou em mim? Poxa, você está no mundo. Pode ser teu pai, tua mãe, teu avô, a TV, a rua, em casa, enfim. Isso é algo importante da gente visualizar. Então eu tenho que reconhecer o próprio mal. O mal que você faz, é você que faz. Entende? O mal que você faz, é você que faz. O mal que o Rafael faz, é o Rafael que faz. Ah, Rafael, mas você foi influenciado pelo... Fui eu que fiz. Entende? Fui eu que fiz. E eu tenho que saber lidar com isso. E eu tenho que tentar eliminar esse processo. Entende? Isso precisa ser entendido. Se as pessoas não assumirem a própria responsabilidade, elas vão viver numa vida de mentira. Entende? E aí, como eu escrevi é um poeminha, né? Meu IGTV de hoje vai vir de um poeminha. Né? E se quiser viver de mentira, é como viver um dia sem sol e achar que está tudo em harmonia. Entende? Então, assim, meus amigos, o Scar, né, que é o tema aqui, né? Então, a Marina, ninguém coloca o mal em mim. Colocar luz seria como falou. O Scar aceita a história que já foi feita, ou ele do nada resolve ser bom. O Scar não tem capacidade de resolver ser bom, ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele está viciado. É esse o processo. Ninguém tem a capacidade de um dia para a noite em ser bom. Como se a gente fizesse isso aqui, ó. Agora eu sou bom. Claro que não, mas é óbvio que não. O Scar jamais conseguiria ser bom no dia seguinte. O Scar jamais conseguiria rebaixar ali, no sentido para ele, né? Ele prestar reverência ao rei. Jamais ele conseguiria fazer isso. Porque ele caminhou na estrada dos vícios. Entende? Ele caminhou dentro do livre-arbítrio, gente. Entende? Ele livremente fez isso. Ah, mas alguém feriu ele em algum momento. Ele livremente escolheu fazer o mal a partir da cicatriz que ele teve. Porque tem gente que tem cicatriz e não faz o mal. Eu conheço uma galera que foi abusada sexualmente da pior forma possível e não é ruim. Entende? Entende o ponto onde eu estou querendo chegar? Então o Scar não vai conseguir sair desse processo. Porque ele viciou-se dentro dessa dinâmica. Ele crê no erro. Em nenhum momento no filme, em nenhum momento, ele se demonstra o contrário disso. E é óbvio que ele não vai se demonstrar o contrário. Ele já está viciado dentro dessa desordem. Entende? Ele já está amplamente viciado. Então não existe do nada resolver ser bom. Nem você. Quando eu falo você, não estou falando só para Marina, não. Estou falando para qualquer um que está aqui. Nem você do nada vai ser bom. Entende? Não vai. Porque foi como a Nini me botou aqui. Nós só sabemos o quanto somos ruins quando tentamos ser bons. Exatamente. Vai tentar ser bom e vai ver como é que você vai sofrer. Sim, Marina, o caminho é ser bom. Mas não é um ato só mental, como eu falei. A pessoa está viciada mentalmente. Isso é uma esfera teórica. Teoricamente é isso. Ele precisa ser bom. Ok. E como que nós vamos fazer isso na prática? Não sei, não quero ser bom na prática. Entende? Na prática eu não quero ser bom. Ou vai ter aquele processo. Ah, eu quero ser bom, mas dói demais. Pô, tô sofrendo demais em querer ser bom. Entende? O caminho que você está trazendo para mim é teórico. Na prática a vida não acontece assim. Teoricamente é isso. O cara é mau, ele tem que ser bom. Opa, resolvemos a teoria, né? Exatamente. Ah, ele tem que enfrentar os vícios. Na prática, enfrenta um vício. Para os faladores aqui, para quem gosta de falar, fica um dia falando a metade. Fica um dia falando a metade. Se você fala 200%, né?
fala 200%, agora você vai falar 50%. Vai ter dor, certo? Isso é algo importante da gente ter em mente. Aceitando a história que ele veio. Ele tem que entender ali a história dele. Certo? Não é uma questão de aceitar ou não a própria história. Essa é a sua história. Não tem como você aceitar ou não. Entende? Esse é o processo importante da gente ter em mente. É como se fosse assim, a minha história, eu vou fazer 29 anos agora em agosto, por favor. Né? Vou fazer uma live de abrindo presentes aqui. Ah não, mas lá nos meus 5 anos aconteceu isso aqui. Será que eu aceito ou não? Isso já aconteceu. A vida não se importa se você aceita ou não. Ninguém se importa se você aceita ou não. Você precisa viver a tua vida. Entende? Viver a tua vida e fazer o correto. Para você fazer o correto, você vai ter que estar dentro da realidade. Para você viver bem dentro da realidade, você vai ter que fazer seu próprio dever. Para você fazer seu próprio dever dentro da realidade da maneira boa, você precisa amar. Amar não é sentimento somente. Que ficar, eu sinto, estou sentindo demais, é muito amor. O amor é um ato vivo na prática em direção ao que deve ser feito. Em termos de movimentação, o amor é um ato livre do homem que vai fazer esse mesmo homem fazer as coisas que precisam ser feitas através até mesmo do próprio sacrifício, porque o homem velho, o Scar não quer, o Scar quer continuar na vida ruim, então ele vai fazer o que deve ser feito através do sacrifício, e dentro desse sacrifício traz as 3 palavrinhas mágicas, entre aspas, dentro aqui da vida real, do amor, que é o sangue, suor e lágrimas. Certo? Ele precisa fazer o que deve ser feito. Certo? Meu aniversário é 22 de agosto. Não é hoje não, gente, tá? Então, isso é algo importante de ter em mente. Claro, Marina, agora você entrou no ponto importante, né? A Marina, eu estava entendendo que ele virou o que virou por consequência da história. Porém, ele escolheu ser mal, perverso e vingativo. Seguinte, as coisas nos influenciam de uma certa forma, sim, mas eu continuo tendo uma liberdade. Entende? Ele pode ter passado por um processo delicado dentro da vida dele, mas ele tem a liberdade dele. Em algum momento ele começa a escolher, certo? É uma coisa que eu costumo falar com meus pacientes. Quantos anos você tem? O paciente fala assim, tem 30. E você está se definindo mesmo lá com aquela épocazinha que aconteceu tal coisa, você continua... você continua... com a tua liberdade. Diego, eu não sei se isso foi um elogio ou foi uma crítica, hein? Agora eu fiquei um pouco mal. Tô brincadeira. Então, assim, esse é um ponto importante. Existem acontecimentos ruins na nossa vida que a gente não tem o controle. Mas escolher ser mal por isso, aí sou eu. Entende? Aí sou eu. Por isso que tem gente que sofre na vida e fica se vitimizando. E tem gente que sofre na vida e não se vitimiza. Entende? Isso é algo importante da gente ter em mente. Então, aconteceu uma coisa na vida de cada um que a gente não tem controle. A gente era criança, ou enfim, alguma coisa aconteceu. Mas agora eu sou adulto, pô. Então eu posso ir para uma outra direção. Entende? O Scar poderia ir para uma outra direção. Ele não escolheu. Entende? Ele não escolheu. Certo? Ele não escolheu. A pergunta para mim não é o que fazer com o que fizeram de você. Com você, no caso, né? Como ela escreveu. Para mim não é esse o ponto. Para mim é: quando que você vai estar inserido na realidade fazendo o seu próprio dever? Para mim a pergunta é essa. Quando que você vai estar inserido na realidade fazendo o seu próprio dever? Quando que você vai entender que a tua luta é individual e privada? Quando que você vai entender que tua luta é individual e privada dentro do relacionamento interpessoal? Exatamente. É isso. É essa a pergunta. É dessa forma. O que eu posso fazer com o que fizeram comigo ser o melhor possível dentro da realidade? É isso. É só isso. Porque senão eu vou ficar tentando arranjar umas gavetas aqui para colocar isso, isso, aquilo. Gente. Presente, futuro, presente, futuro, presente, futuro. Entende? Eu vou me descolar dentro de um processo. Entende? O passado está lá, o passado existiu. E o passado pode ser uma... não estou falando que o passado é nulo.
Exatamente, mas isso é perfeito. Isso é perfeito. Pô, para tudo e vamos ler o que a Marina colocou, porque é maravilhoso. A Marina botou, entendo. Porque tem horas que dá vontade de tocar o F maiúsculo da bondade, né? Então, não quero nem saber da bondade, agora eu vou ser mal mesmo. E por que isso tem vontade? Porque nós, muitos de nós, né, tem já vícios. Então, quando nós temos que bater nos vícios, isso causa dor em nós. Não é simples. Como eu falei, eu quero ser bom. Galera, agora eu sou bom, hein? Só pra lembrar pra vocês, hein? Olha, eu sou bom, hein? Tá tudo bem, eu estalei o dedo aqui, eu sou bom. É claro que não. Por isso que eu falei que só vai ser feito esse processo através do amor. E o amor exige de nós sangue, suor e lágrimas. Certo? Isso é algo absolutamente importante da gente ter em mente. Certo? E vai doer mesmo. Para você sair, fazer uma conversão do mal para o bem, isso necessariamente vai doer. Entende? Isso necessariamente vai doer. Só que a solução mais fácil de todas, que não é a correta, é exatamente em falar assim, não tô nem aí para essas coisas. Chega, vou jogar tudo pro alto e vou viver da forma ruim mesmo. É a solução mais fácil. Mas não é porque é mais fácil que é correta. Entende? Lógico, aí a Marielle botou aqui, ó, a dor é pedagógica. Entende? Só que se a gente não for de maneira ordenada, o que vai ser a dor? Vai ser um processo de vitimização. Eu sofri. Então, se eu sofri, eu preciso que vocês me olhem pra mim como se eu fosse um sofredor. Só que, pô, você já foi na fila é só vocês irem, vai na fila de hospital público. Tá todo mundo contando tragédia. Fala, todo mundo sofre. Que estranho, né? Todo mundo sofre, hein? Pensei que era só eu. Todo mundo tem tua luta particular. E a vida não é ficar medindo quem sofre mais. Isso é horroroso. Entende? Não é esse o ponto. Entende? Então isso é algo importante. A dor cansa. Mas abandonar o bem para achar que não vai ter dor é a maior das ilusões. É a maior das ilusões. Se você acha que a dor que você tem hoje cansa, abandona o bem e faz o que você quiser. Você vai ver o tamanho da dor que você vai ter. E aí é uma dor que pode ser muito perigosa, inclusive. Porque vai ter elementos de desesperança. E o homem sem esperança é um suicídio em potencial. Então, isso é algo importante a gente visualizar. Eu prefiro sofrer a vida inteira do que perder a esperança. Entende? Eu prefiro sofrer a vida inteira do que abandonar o processo de fazer o bem. Entende? Então a gente precisa entender isso. Ok? Então assim, de novo, não vamos... Até anotei no meu caderninho aqui. Não vamos achar que nós somos Simba, não. É muito vaidoso se achar que é Simba. A gente precisa matar o Scar. A gente precisa identificar o Scar e matar o Scar. Ok? Isso é algo absolutamente importante. E para isso, o homem precisa se levantar e lutar. A nós, aqui, cabe a luta. É esse o ponto. Se todo mundo lutar e entender essa movimentação, a gente vai olhar para o outro e vai pensar assim, esse outro também tem uma luta. Eu vou acolher muito mais ele do que cutucar ele. Entende? Então isso é algo importante. Marina, não está sozinha. As pessoas sofrem aqui. Todos nós sofremos de alguma forma. Né? Se você não tem ajuda, busque ajuda. Né? E todo mundo se compadece. Não só da Marina, mas qualquer pessoa que estiver aqui, que estiver mal. Ou que estiver passando por alguma dificuldade. Eu espero que todos daqui se compadeçam de outras pessoas. É óbvio. Entende? Então, assim, o que eu preciso, que é um bem que você vai fazer não só a mim, mas principalmente a você, mas um bem que você vai fazer a todos nós, é que você não desista do bem. Que você não desista de fazer o que deve ser feito. Esse é um bem que você faz para você e para todos nós. Porque agora, quando você entra aqui, você faz parte de um de nós aqui. Você faz parte da minha página. Então nós queremos que você também fique bem. Mas não é um eterno gozar, é a realidade. Preciso da sua luta. Tá bem? Enfim, Marina, é isso. Enfim, pessoal, é isso. 10 segundos. Um beijo, um abraço a todos vocês. Amanhã estamos de volta meio-dia. É isso. IGTV hoje, cinematográfico, tá? Enfim, é isso. Vamos matar o Scar. Abraço, meus amigos.